Olá, me chamo Lisandra Elisiário dos Santos, sou aluna do PPG SND da UFOPA e estou aqui para apresentar o meu projeto de tese intitulado Indicadores do Componente Arbóreo como estratégia para potencializar o aporte de carbono em sistema de integração lavoura, pecuária e floresta no oeste do Pará. Estou sob orientação dos professores João Ricardo Vasconcelos Gama, em memória, e doutora Lucieta Martorano. Em tempos de mudanças climáticas, o ILPF, que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ele vem como uma alternativa para a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Isso porque o ILPF ele faz vários serviços ambientais. Entre eles, ele melhora a qualidade do solo, ele aumenta a produtividade do local, ele fornece melhor conforto animal e através principalmente da redução da temperatura. Nesse local onde será feito o trabalho, foi um local que tinha uma área degradada e através da parceria entre as entidades foi implantado o ILPF. Então, o objetivo desse projeto nada mais é do que avaliar os indicadores de aporte de carbono pelo componente florestal em um sistema de ILPF. O ILPF está localizado na Fazenda Nossa Senhora de Aparecida. Ela é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica, fruto de uma parceria entre o produtor rural e a Embrapa Amazônia Oriental. Esse ILPF ele foi implantado em 2010 e no trabalho, como vocês vão ver ao longo desse vídeo, o ILPF apresentava 12 anos. Então, todo o projeto, as informações do projeto foram coletadas no ano de 2022. O ILPF ele está organizado em 3 talhões. Tá? Cada talhão comporta uma espécie florestal, sendo o primeiro talhão formado pela castanheira, castanha da Amazônia, o segundo pelo cumaru e o terceiro pelo mogno africano. Aqui nós estamos tratando de 2 espécies nativas da Amazônia, castanha e o cumaru, e uma exótica, que é o mogno africano. Só que essa exótica ela é muito bem aceita no mercado. Existem vários estudos sobre o mogno africano atualmente na literatura e nós vamos acrescentar muito mais agora com essas informações do carbono. Voltando para vocês saberem como é que está organizado esses talhões, as espécies florestais todas foram plantadas com o mesmo espaçamento de 7 por 5. Cada talhão tem aproximadamente 0,92 hectare e entre eles tem um espaçamento de 166 metros, que é para implantação da forragem. Abaixo desses componentes florestais, os bovinos eles costumam entrar nesse espaço para buscar sombra e ter um conforto térmico. E o nosso trabalho de doutorado, ele vai vir com as informações justamente sobre esse componente florestal referente ao potencial de absorção de carbono. Para isso, nós vamos dividir a tese em alguns capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos tratar sobre a morfometria desse talhão, né? Nós vamos expor os índices morfométricos de cada espécie, sendo como os principais índices o grau de esbeltez, o índice de saliência, o índice de abrangência, formal de copa, área de copa, dados que serão obtidos no inventário florestal, que foi realizado no ano de 2022. Vale ressaltar que informações cruciais para esse capítulo serão as características dendrométricas da árvore, que são DAP, altura total, altura comercial, diâmetro de copa. A partir dessas informações, nós vamos levantar esses índices que são fundamentais para a tomada de decisões referente aos tratamentos silviculturais. Porque durante esses 12 anos, esses componentes florestais nunca passaram por nenhum tipo de tratamento silvicultural. No segundo capítulo, iremos abordar sobre o teor de carbono. Essa característica é fundamental para o cálculo de carbono. E para o teor de carbono, iremos fazer o desbaste de algumas árvores e levar para o Laboratório de Tecnologia da Madeira folhas, galhos e algumas amostras do fuste, sendo que esse material vai passar pelo processo de moagem
Vai estar aparecendo aqui algumas imagens que já foi iniciado esse trabalho de teor de carbono. A partir das amostras estarão preparadas para passar pelo processo de combustão seca no analisador elementar. Então, nesse capítulo, nós teremos informações sobre o teor de carbono em cada compartimento da árvore. Teremos teor de carbono na folha, no fuste, no galho, e assim iremos ter informações fundamentais e mais precisas para o cálculo de carbono. O nosso próximo capítulo será sobre densidade da madeira. A densidade da madeira, ela reflete muito sobre a utilização da madeira e também é uma informação essencial para o cálculo de carbono. Nesse capítulo, iremos abordar principalmente sobre a densidade básica da madeira, mas também trataremos sobre a densidade anidra, que é a 0% de umidade, a densidade aparente, que é a 12% de umidade, só que como a densidade básica ela é a mais difundida na literatura e mais utilizada, nós vamos fazer um detalhamento dessa densidade ao longo do fuste de cada espécie. Então, para isso, nós vamos pegar amostras em 5 pontos do fuste, sendo na base a 25%, a 50%, a 75% e a 100% do fuste comercial, para a gente saber a dinâmica dessa densidade nesse tronco da árvore. Isso também é uma informação fundamental para o cálculo de carbono. O próximo capítulo, que será o 4º capítulo, será sobre a biomassa. A biomassa acima do solo. Para o cálculo da biomassa, como vocês podem ver na imagem, a gente já fez, né, em alguns momentos aqui, como vocês podem ver, a pesagem de folha, galho fino, o galho grosso foi cubado, conforme o método de Huber. O fuste foi cubado conforme o método de Schmallen. A partir da biomassa de cada ponto da árvore, nós vamos ter a biomassa total e assim compor a nossa fórmula do cálculo de carbono. No próximo capítulo, que será o nosso último capítulo, nós vamos falar sobre a quantificação do carbono equivalente, que é aquele carbono que deixou de ir para a atmosfera. Então, é quanto que esses componentes florestais estão absorvendo de carbono. E, a partir desse resultado, nós vamos fazer uma discussão sobre o mercado de crédito de carbono e como nós podemos trabalhar essa temática no componente florestal presente em um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Nós acreditamos que essas informações, elas são fundamentais, são enriquecedoras para a literatura, trarão mais segurança para o agricultor rural sobre o sistema LPF, sobre o crédito de carbono, e serão informações focadas tanto na tese quanto em artigos científicos. Toda a base científica estará sendo alimentada com informações sobre 2 espécies nativas da Amazônia e uma espécie exótica, que é muito bem aceita no mercado internacional. E com isso também nós vamos mostrar para a sociedade como a alternativa ILPF ela é importante, ela é relevante para combater o desmatamento na Amazônia, é uma alternativa de restauração florestal eficaz por conta da sua rentabilidade, da sua produção e, além do mais, agora sobre o aporte de carbono que esse componente florestal é capaz de absorver. Então, eu espero que todos tenham gostado desse projeto. Nas próximas fases estaremos apresentando os resultados desse projeto. Meu muito obrigada.